Olá, terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online. Sexta-feira chegou, vamos encerrar a nossa semana, estamos em clima de festa. Para quem gosta, amanhã será o dia do Halloween, por isso que está um pouco diferente o nosso cenário hoje. Aí gostaram? Ó, morceguinhos, fantasmas, abóboras e aranhas e luas cheias, ainda tem muito mais coisas se você quiser também decorar a sua casa, a mesa, fazer doces e bolos, então fiquem à vontade. Na nossa aula de hoje, minha turma do terceiro ano, nós vamos fazer uma revisão, pois da próxima semana, como eu expliquei na agenda, será a semana de avaliação oral. O que é que significa isso? Nas aulas ao vivo, lá pelo aplicativo, no Zoom, nós, professores e professoras, vamos fazer perguntas a vocês de acordo com este assunto e aí vocês vão responder valendo nota. Por isso, é importante que todos, observem, todos os alunos do terceiro ano precisam participar, pois vai somar com a nota dos trabalhos de vocês, com a nota das provas e essas notas dessa avaliação oral vai somar para ir para o seu boletim, onde tem todas as notas das suas atividades anuais. Então, é preciso que você, aluno do terceiro ano, da manhã e da tarde, participe dessa aula. Não perca, pois é muito importante a sua participação. Afinal de contas, vocês precisam, de notas, então é necessária a participação de todos. Entenderam? O acesso será mandado e também a data da sua prova será definida. Porém, já saibam que vai começar no dia 3 de novembro, vai até dia 6, ou seja, de terça até a próxima sexta. Vocês têm esse fim de semana para estudar, vão recapitular os assuntos que vocês têm mais dificuldade e hoje nós vamos fazer essa revisão de história. Os assuntos que nós trataremos hoje vão ser exatamente no livro. Pegue seu livro de história, abra na página 94. Vamos lá? Os assuntos que serão abordados nessa atividade avaliativa oral serão os africanos, da página 94 até a 103. Na sua agenda, eu já descrevi os assuntos. Já coloquei para vocês começarem a estudar. E hoje nós faremos revisão, será apenas até a página 103. Então, tem pouco assunto, vamos falar apenas sobre os africanos, a herança africana, que um assunto está interligado ao outro. Vamos começar a leitura na página 94. Pegue seu livro e acompanhe. Os africanos. Na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam. Mão de obra subserviente e barata, ou seja, eles não queriam pagar quase nada. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Foram 4 principais cidades em que os africanos foram trazidos. Eles desembarcaram nos portos, pois era o local onde tinham essa comercialização. Infelizmente, os africanos eles eram chamados de mercadoria. Eles eram comercializados, eram vendidos e foram trazidos para o Brasil para trabalhar aqui. Os escravizados ficavam amontoados nos porões dos navios. Tinha a parte de baixo do navio, onde tinham os porões, e aí eles ficavam amontoados. Afinal de contas, quando foram trazidos 4 milhões? Claro que não foram trazidos 4 milhões em um único dia. Foram vários dias, meses e anos trazendo os africanos para cá. Mas eles vinham aos montes, nesses porões. Passavam a viagem inteira, que demorava semanas, até desembarcar nos portos aqui do Brasil. Muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem.
Além deles virem no lugar quente, fechado, por semanas, eles não se alimentavam bem e muitos vinham acorrentados nesses porões. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Obviamente, nessas condições de viagem, não tinha quem sobrevivesse. Quando chegavam aqui, o tratamento não era melhor, pelo contrário, os africanos sofreram bastante ao desembarcarem aqui no Brasil. Página 95. Muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade da sua terra e de seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentarem a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Eles foram trazidos para cá, trabalhavam muito, de sol a sol, sem se alimentar e não recebiam salário. Eles trabalhavam aqui de graça, comiam pouco e muitos ficavam doentes. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram de interesse de todos. Obviamente, todo o trabalho que os africanos tinham aqui no Brasil, todo mundo estava interessado em ter os seus africanos trabalhando para si, em escravizar essas pessoas, pois o serviço que eles faziam ninguém mais queria fazer, como a lavoura, como a criação dos animais, tinha as lavouras de cana-de-açúcar, do café e outros produtos também, além dos serviços domésticos que tinham lá dos senhores de engenho. Eles tinham que trabalhar nas casas dos senhores de engenho, fazendo toda a limpeza da casa e ninguém mais queria fazer esse serviço. Foram trazidos para cá para fazer isso. As comunidades quilombolas. Muitos escravizados fugiam das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim, nasciam as comunidades quilombolas, das quais o Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida e a mais resistente, que até hoje ela existe. Entrada do Quilombo do Curiaú, na placa os dizeres sobre a área de proteção ambiental. As comunidades quilombolas eram locais bem afastados das casas de engenho. Quando os negros conseguiam fugir, eles criavam essas comunidades, faziam suas próprias leis na tentativa de ficarem distante de todo aquele trabalho árduo, todo aquele sofrimento que eles estavam passando. E as comunidades quilombolas, sim, elas existem até hoje. Alguma dúvida sobre os africanos, sobre este assunto dessa página? Entre em contato através do aplicativo, certo? Muito bem, vamos passar agora as páginas. Nas atividades aqui da página 96, vamos falar brevemente sobre elas. Tem aqui para vocês ficaram de pesquisar no dicionário o significado de mão de obra. O que quer dizer mão de obra? Serviço, ação de trabalhar na construção de algo é o conjunto de assalariados. Mão de obra são as pessoas que trabalham para alguém. E a mercadoria significa objeto de comércio, certo? Quais eram os nomes dos locais onde os navios negreiros desembarcavam, os africanos? Qual era o nome dessas cidades? Eram 4, eu disse as 4. Eram Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Se caso eu perguntar na atividade avaliativa oral, me diga o nome de uma cidade onde os africanos desembarcavam, onde os navios negreiros desembarcavam. Você pode dizer qualquer uma dessas. Ou Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou São Luís do Maranhão. Pode ser uma dessas 4. Certo? Se você se esquecer, por acaso, dos outros nomes, lembre, Recife, aqui na capital do nosso estado. Era aqui onde os africanos desembarcavam. Entenderam? A parte de baixo, na terceira questão, é onde fica o Voporão, onde os africanos vinham amontoados. Aqui tem as 4 cidades, na página 97, aqui, onde nós falamos agora. E o que significa quilombo? Descreva como era
como era e onde se localizava o Porto Seguro, que eram chamados pelos africanos. Escravizados fugiam, chamado de Quilombo dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares, o mais conhecido, o mais duradouro, o mais resistente, ele ficava no estado de Alagoas, próximo aqui de Pernambuco, vizinho nosso. Localizado em Alagoas, o Quilombo dos Palmares era um local onde todos os escravizados fugidos poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que eles precisavam. Eles plantavam, colhiam e se alimentavam daquilo que eles produziam. E como se chamava a doença comum entre os escravizados causada pela solidão, era o banzo, certo? Mais uma dica aí. Uma das cidades que recebiam era Salvador, como vocês já sabem. E a causa da morte de alguns escravizados era por causa da solidão, como eu expliquei agora. Avancem a página. Vamos para a 98. Falamos agora sobre os africanos, sobre como eles foram trazidos para cá e trabalharam aqui no Brasil. E agora nós vamos falar sobre a vida dos africanos que foram escravizados. Foi o que aconteceu. Acompanhe a leitura na página 98. As pessoas escravizadas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. Se eu perguntar para você o que é uma senzala, você pode colocar isso aqui. Era um espaço onde os escravizados ficavam alojados, como se fosse uma casa, mas não era uma casa linda, maravilhosa, no ar-condicionado, cheia de a geladeira cheia para eles comerem, não. Era um local bastante sujo, não tinha ventilação e era onde esses africanos ficavam morando quando foram trazidos para cá. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravizados de nações diferentes, não se importavam em misturá-los, afinal de contas a África é um continente. E existem vários países dentro da África, assim como o Brasil, que faz parte do continente americano. Tem vários países, América do Sul, além do Brasil. Tem também Bolívia, Peru, tem Argentina, Paraguai, Uruguai, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela. São vários países dentro de um mesmo continente. Na África não é diferente. Tem lá vários países dentro do mesmo continente. E eles juntavam. Como vinham africanos de diversas regiões da África, eles juntavam lá e não se separavam, não. Eles ficavam todos juntos. Os escravizados que não podiam exercer sua religião criaram então uma maneira de cultuar seus deuses, a crença deles, dando assim origem ao candomblé. E o que é o candomblé? É uma religião afro-brasileira que uniu os escravizados no Brasil. A palavra candomblé originou-se da palavra candombile, que significa oração. Se eu perguntar o que significa a palavra candomblé, você vai dizer que significa oração. Olha uma dica. E assim, diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. As pessoas escravizadas que vieram em navios negreiros para o Brasil geralmente se enquadravam em 3 grupos culturais. E quais eram esses? Iorubás, sudaneses e bantus. Certo? Agora a atividade que eu passei aqui vocês já fizeram e perguntando sobre quem foi Zumbi dos Palmares. No segundo quesito da página 99, a pergunta foi essa e tem um texto falando sobre ele. Vamos ler. Um homem que virou herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade. Esse foi Zumbi dos Palmares, que defendeu até o fim dos negros no Brasil colonial. Zumbi nasceu em 1655, na capitania de Pernambuco, atual estado de Alagoas. Dedicou a maior parte de sua vida a uma causa bem nobre, livrar os negros da escravidão. Se eu perguntar para vocês o que foi que Zumbi dos Palmares mais quis realizar enquanto ele estava vivo, ele quis o quê? Libertar os seus companheiros lá da África. Ele quis fazer isso. Livrar
os negros da escravidão. Você pode dizer essa ou outra resposta, desde que não fuja do contexto. Pensando nisso, assumiu o comando do famoso Quilombo dos Palmares. O líder do Quilombo dos Palmares era Zumbi. Também pode ser uma outra pergunta relacionada à nossa prova. Esse quilombo era um local onde todas as pessoas escravizadas fugidas poderiam buscar abrigo e viver de forma digna, produzindo tudo o que precisavam. Na época, Zumbi chegou a liderar uma população composta de 30 mil habitantes. O Quilombo dos Palmares, além dele ser grande, ele abrigava essa quantidade imensa de pessoas. Vejam quantos africanos conseguiram fugir para se refugiar nessas comunidades. Compreender as formas de resistência e luta dos africanos negros e afrodescendentes é fundamental para entendermos quem somos e quem são os brasileiros. Virem a página 100 agora. O rapaz era conhecido pela sua coragem e bravura. Sempre estava pronto para lutar contra os invasores que decidiam invadir o quilombo. Constantemente tinham pessoas, os senhores de engenho, os portugueses tentavam sempre ir derrubar esse quilombo. Porém, depois de um ataque liderado pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, era o nome desse bandeirante, foi capturado e condenado à morte em 20 de novembro de 1695. Atualmente, Zumbi dos Palmares é lembrado como um dos grandes líderes da nossa história e como símbolo da luta do movimento negro no Brasil. Comemoramos no dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi escolhida a fim de homenagear o grande guerreiro. Sobre esse Dia da Consciência Negra, nós vamos conversar um pouco mais quando estiver mais próximo dessa data comemorativa, ok? Até aqui tudo bem sobre o assunto dos africanos, de como eles viviam? Muito bem, vamos lá. E para encerrar, tem o último assunto, na página 101, vai até a 103, que é um dos assuntos que eu tenho certeza que vocês mais gostaram. Depois está falando sobre o quê? A herança africana. A nossa última aula sobre herança africana, quando nós estudamos, foram nos dias 22 de setembro e 25 de setembro. Foram 2 aulas sobre esse assunto. Eu até me caracterizei de africana, vocês lembram? Pois é. Vamos ver um pouco mais sobre o que é essa herança africana. Página 101. O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas. Mas, sem dúvida, a cultura africana é uma das que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos ao Brasil. Da cultura africana nós herdamos nas comidas. O que foi que nós aprendemos aqui, nós brasileiros? O que foi que nós aprendemos com os africanos? Arroz, comer arroz, cultivar arroz, a gente aprendeu com os africanos. O inhame, tem alguns que chamam de cará, depende também da espécie. Frutas, especialmente a banana, nós herdamos o consumo da banana através dos africanos. Coco também, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Caso eu pergunte, me diga uma comida que nós herdamos dos africanos. Olha, tem uma lista aí com vários. E coisas comuns que vocês conhecem, então não tem por que esquecer. Arroz. Quem é que aí não come arroz? Todo mundo come arroz. Frutas. Melancia, tão conhecida melancia. E tem também o coco, muito conhecido o coco. Café. Todo mundo conhece o café, então veja, se eu perguntar, tem aqui uma lista grande. Tem frutas, banana. Vocês conhecem, muitos gostam de banana, eu adoro banana. Então, veja. É simples essa pergunta, caso eu faça. Na música, o que foi que nós herdamos dos africanos? E alguns instrumentos musicais, tá? Atabaques, agogôs, abês ou chequerés, gonguês, cuícas e berimbaus. Caso você se esqueça de algum desses nomes, pois esses nomes não são brasileiros, eles vieram da África para cá.
Você pode lembrar, por exemplo, da cuíca, que é o mais simples, e berimbau, que é tocado na capoeira. Ó, são os mais simples. Caso você se esqueça, esses são os mais conhecidos, que são as cuícas e berimbau. Olha a dica. Outro, na dança. Nós herdamos também danças dos africanos. Baiano, maracatu pernambucano. Quem gosta de carnaval sabe que o maracatu faz parte, sim, dessa festa do carnaval. E o maracatu está sempre presente quando tem essas festas. Tambor de mina maranhense. O samba carioca, muito conhecido também, muitas músicas de samba. Sambistas também muito conhecidos. Herdamos dos africanos. Congado mineiro, capoeira e frevo. Caso você se esqueça alguma dança, quem é que aí não conhece o frevo pernambucano? Herança africana. E o frevo é nosso, é daqui de Pernambuco. Mas herdamos dos africanos, ó. Todo mundo conhece o frevo. E também a capoeira, que é uma das danças mais conhecidas que herdamos dos africanos. Ó, para ninguém esquecer. Religião. Se eu perguntar, me diga uma das religiões que são da herança africana. Aí, afoxés, orixás, xangôs, candomblé. São exemplos, tá? A mais conhecida é o candomblé. No vocabulário, herdamos também muitas palavras de origem africana, como chequerés, xodó, macumba, que é um instrumento musical, tá certo? A palavra macumba é um instrumento musical, tá? Anga, maracutá e muitas outras. Na nossa aula do dia 25 de setembro, também eu trouxe outras palavras de origem africana. Vocês podem voltar lá na playlist e assistir essa aula. Vocês vão avançando as partes que vocês já viram e vejam que tem muitas palavras lá também. Abram a playlist lá da sua turma, vocês que são do terceiro ano, e vocês encontrarão. Foi a aula do dia 25 de setembro e na agenda eu já descrevi também, certo? Alguma dúvida sobre herança africana? Vamos prosseguir. A página 102 relacione as colunas. Número 1, comida. 2, religião. 3, vocabulário. 4, dança. E 5, instrumento musical. Maracutaia faz parte do vocabulário. As nossas palavras que aprendemos com os africanos. Maracatu é uma dança. Candomblé é uma religião. Samba é uma dança também. Berimbau é instrumento musical, café, comida e quiabo, comida, certo? O que nós aprendemos também com os africanos foram as ervas medicinais e tem também a rezadeira, que nós aprendemos muitos chás, ervas e infusões com eles. Alguma dúvida? Pode entrar em contato através do aplicativo e não se esqueçam de também olhar as palavras que eu descrevi na nossa aula do último dia 25 de setembro. Certo? Quaisquer dúvidas, entre em contato através do nosso aplicativo. E eu não vou deixar de me despedir de vocês sem lhes ensinar a fazer algo relacionado ao Halloween. Para quem gosta, certo? Não é obrigatório. Se você gosta de fazer, você faz. Se você não gosta, então não tem problema algum. Eu só vou ensinar um enfeite bem bonitinho para você colocar na sua casa. Eu vou utilizar o papel na cor laranja, certo? Pois nós vamos fazer agora uma pequena abóbora, ó. Tem uma aqui no nosso cenário e nós vamos fazer agora. Você vai precisar cortar a sua folha de papel laranja em 8 tiras do mesmo tamanho, certo? Vamos começar a cortar. As 8 tirinhas já recortadas. O que você vai fazer? Vamos colocar uma sobre a outra assim, desse jeito. Passe cola na pontinha e feche assim. Fizemos um aro, tá? Depois disto, você vai pegar a outra tirinha, vai medir o meio, colocar aqui, para ficar uma por dentro da outra. Mais cola.
fechando assim, como se fosse uma corrente. Mas aí você vai precisar juntar assim. Entenderam? Desse jeito. Passe cola e vamos juntar. Inclusive, vocês podem usar isso aqui até como enfeite de Natal. Olha. Com a outra tira, mais uma vez. Agora sim. Passa a cola aqui embaixo, na base. Passa um pouco de cola aqui nessa base. E vamos colocar a próxima tirinha de papel. Nesse caso, assim. E fecha. E você vai fazer isso com todas as 8 partes, tudo bem? Vamos terminar. Olhem só como ficou. Você pode colocar 6, 8, 10 partes, então fiquem à vontade. Vamos precisar finalizar com uma canetinha hidrocor preta para desenhar os olhos da nossa abóbora. Pegue a parte que tiver mais centralizada da sua abóbora, certo? Que tiver com as tirinhas mais próximas. E você vai desenhar triângulos para fazer os olhinhos, que são os olhinhos da sua abóbora. E também a boca dela. Você pode fazer igual ao meu ou diferente. Fica a gosto de cada um. Para finalizar, você vai fazer uma folhinha com um papelzinho verde. E se quiser, você faz também um talinho, aqueles que seguram a abóbora. Vamos passar a cola, colocar em cima e finalizar a nossa abóbora. Desse jeito aqui. Olha só. Terminamos! Gostaram? Você pode fazer desses e muitos outros. Para decorar e enfeitar a sua casa, colocar doces aqui. Vocês podem fazer também com outros elementos que fazem parte do Halloween, como fantasmas, morcegos, enfim. Certo? Olha só, gostaram? Se você fizer, compartilhe comigo, tá? Que eu quero ver. Eu vou ficando por aqui, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Estudem para a prova que vocês vão se dar bem. Tá muito fácil esse assunto. Eu peguei um assunto mais simples. Para todo mundo tirar 10, tá certo? Eu te espero na próxima semana. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Não deixe de participar da próxima aula ao vivo. Tchau, até mais.